¿qué tal, chicos e chicas? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua espanhola, terceira série, aqui professora Estefânia. Mas antes vamos dar um oi para o nosso colega. Oi, Val. E aí? Agora vamos a seguir a nossa classe. Vamos a ver qual é o objetivo. Qual é o objetivo de nossa classe? Gênero textual. Poema, objetivo, reconocer las características e identificar posible intertextualidad. Lingüístico discursivo, condicional simple y regular. Objetivo, comprender para qué sirve, evaluar cuándo y cómo hay que usarlo y conocer cómo se forman las oraciones condicionales, verbos irregulares. ¿Vamos a seguir? Ahora vamos a reflexionar. Miren, ella no decía nada, le gustaba que él le dijera cosas, pero ella callaba. Solo sus ojos y sus manos hablaban, e isso bastava. Mário Benedetti. Então, ela não dizia nada e gostava que ele dissesse coisas, mas ela calava. Somente seus olhos e suas mãos falavam, e já bastava. E aí, chicos, conhecem? Já has leído alguma vez um poema de Mário Benedetti? Esse aqui é um poema de este Mário Benedetti. Vamos a conhecer quem é? Vamos a saber quem foi Mário Benedetti. Mário Benedetti, Paso de los Toros, 14 de setembro de 1920, Montevideo, 17 de maio de 2009. Poeta, novelista, dramaturgo, cientista y crítico uruguayo, perteneciente a la generación del 45. La literatura ciudadana es el medio que tiene Benedetti para comunicarse com seus leitores. Ou seja, um poeta uruguaio muito conhecido, muito famoso, um clássico, tá, da poesia uruguaia. Vamos a seguir? Agora aqui, outro poema, Pablo Neruda. E desde entonces soy porque tú eres, e desde entonces eres, soy e somos, e por amor seré, será, seremos. Pablo Neruda, poeta chileno, ¿cierto? Ahora vamos a mirar, ¿qué se entiende por poema? ¿Qué característica tiene? Vamos a pensar, leemos, ahora vamos a ver aquí. Reflexionando, ¿qué se entiende por poema? Composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida e cadência del verbo. Ou seja, é uma composição de expressão artística por meio das palavras. A arte através das palavras. Isso é poesia. Vamos a ver, vamos a seguir. Aqui nós temos as características. Vamos a ler novamente Pablo Neruda. E desde entonces, soy porque tú eres. E desde entonces, eres, soy e somos. E por amor seré, será, seremos. E desde entonces é desde então, tá? Soy porque você é. Desde então, é, sou e somos. E por amor serei, serás e seremos. Agora, mirando esta poesia de Pablo Neruda, vamos a verificar as características. Versos, estrofas, rimas, ritmos, juegos de palavras, disposição de palavras, palavras e temas que se repitem, ¿sí? Aqui nós vamos a ver bem o ritmo, o juego de palavras, ¿no? Entonces, porque tú eres, soy. Ele brinca com o verbo ser e brinca com a rima também, desde entonces, e por amor seré, será e seremos. ¿Sí? Vamos a seguir. Actividade. Agora que hablamos de poesia, vamos a uma outra atividade. Aqui, ó. Vamos a ler estes dois textos. Vamos a pensar.
Si tú pudieras vivir nuevamente tu vida, o sea, si pudieras volver al pasado, ¿cambiarías algo? ¿Cómo vivirías? ¿Qué harías com tu tempo? Vamos a ver aqui. Se você pudesse voltar para o passado, você iria mudar algo? Como você viveria? O que você faria com esse teu tempo? Vamos a ler os dois textos. El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final de la razón a quien la tiene. Tic-tac, tic-tac. Miran, ahora el otro. Porque nunca es tarde y el tiempo solo se acaba. Cuando la vida termina, hasta ese momento siempre existe una posibilidad para todo. Entonces ahora leyendo esses dois temas, esses dois textos, que vamos pensar sobre o que haria ao passado? Se pudesse voltar ao passado, vamos a pensar, chicos. E aí, pensaram? Vamos a ver uma possível resposta. Aqui, ó. Se tu pudesse viver novamente tu vida, ou seja, se pudesse voltar ao passado, o que você mudaria, como viveria, o que farias com o seu tempo? É uma resposta pessoal. Exemplo de resposta. Eu sí volvería sin tocar nada, solo para revivir algunos años de plena felicidad, los cuales recuerdo com nostalgia. Ou seja, que uma pessoa que não ia mudar nada, ela só queria voltar para viver aquela felicidade. Aí ela recorda de tudo que ela passou com nostalgia. Olhem o verbo, eu sí volvería. Vamos a leer outro poema, Instante, de Nadia está aí. Si pudiera vivir nuevamente mi vida en la próxima, tardaría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiênico. Aqui. Depois a gente leu essa poesia, agora vamos fazer uma atividade, certo? Com essa poesia. Olha lá, ó. Em el poema Instante, que sugiere la repetición del verbo si pudiera vivir nuevamente. Vamos a ver. Si pudiera vivir nuevamente mi vida en la próxima, tardaría
de cometer mais errores, não intentaria ser tão perfeito, me relajaria mais, seria mais tonto de lo que he sido de hecho, tomaria muito poucas coisas com seriedade e seria menos higiênico. O que sugere essa repetição de versos? Pessoal, vamos fazer? Vamos pensar? E aí, ticos e ticas, o que sugere essa repetição? Vamos ver uma possibilidade de resposta? Olha aqui, ó. Sugiere uma reflexão melancólica de alguém de idade avançada que al final de sua vida se arrepiente de não haver cometido mais errores e de haver se privado de coisas sencillas. Essa é uma possibilidade de resposta, ok? Vamos a seguir? Aqui, te acuerdas? Vamos acordar um pouco sobre condicional simples regulares. En los versos del poema Instante muestran los posibles usos del condicional simple. Hacer hipótesis en el pasado. Tardaría de cometer más errores. Expresar acción futura respecto a outra passada. Não intentaria ser tão perfeito. Não intentaria ser tão perfeito. Certo? Estamos fazendo o que aqui? Um repasso, uma retomada. Aqui. Dar consejos ou sugerência. Eu que tu me relajaria mais. Tá? Dar um conselho ou uma sugestão. Eu, no seu lugar, relaxaria mais. Então, aqui mostra ali, ó, eu, como que é, nós escrevemos esse verbo. Eu, mas, que, mas, tu, mais o verbo na condicional. Certo? Vamos a seguir?
Aqui, outra situação, expressa situações imaginárias. Creio que seria mais tonto de lo que he sido, né? Creio que seria mais tonto, mais bobo do que de lo que he sido, sim? Agora, expressa desejos também, desejos. Desearia contemplar mais atardeceres, certo? Então, esta é toda a intenção comunicativa do condicional simple. Agora, nós vamos ver aqui nós temos uma tabela. Condicional simples e regular, agora muda um pouco. Mirem ali, ó. Vamos a pensar, aqui nós temos o verbo hacer. O que ocorre com o verbo hacer? La raiz, temos ali, ó, hacer, está em rojo, em vermelho. A raiz do verbo hacer é H-A-C, certo? Essa raiz vai mudar. Ela não vai mais ser AC, ela vai ser AR, H-A-R, mais IA, certo? E aqui temos eu haria, tu harias, usted haria, nosotros haríamos, haríais, vosotros haríais e eles hariam. Verbo hacer é fazer. Aqui nós temos também o verbo tener, que é irregular, que é ter. O que ocorre? O que ocorre com a raiz? É ten. A raiz ten muda para tendrí. Tendrí. Ok? Yo tendría, tú tendrías, él, usted tendría, nosotros tendríamos, vosotros tendríais, ellos, ellas y ustedes tendrían. ¿Cierto? Verbo ter. Em espanhol, tener. El último aqui, ó, venir, venir. Lo que ocorre? Vir. O bem, que é a raiz, muda para vendrí. E aí nós temos, eu vendría, tu vendrías, él, ella, usted vendría, nosotros vendríamos, vosotros vendríais, ellos, ellas, ustedes vendrían. ¿Cierto? ¿Podemos seguir? Agora que já sabemos os verbos irregulares, vamos a hacer uma atividade. Para dar sequência à leitura do poema Instantes, releña os espaços com o condicional simple. 1. Hacer mais viajes. 2. Correr mais riesgos. 3. Contemplar mais atardeceres. 4. Subir más montañas, nadar más ríos. 5. Ir a más lugares a donde nunca he ido. Nosotros tenemos tanto verbos regulares como irregulares. Agora vocês façam no caderno, certo? Aguardo, até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, responderam no caderno? Vamos ver se vocês acertaram, se vocês entenderam. Vamos a seguir aqui. Primeiro, para dar sequência a la lectura del poema Instantes, rellena los espacios con el condicional simple. Haría más viajes, correría más riesgos, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido. ¿Cierto? ¿De acuerdo? ¿Podemos seguir? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna dúvida? Vamos allá entonces. Vamos para la actividad 4. Lo mismo. Igual. Peguem o caderno lá. Para dar secuencia a la lectura del poema Instantes, relleña los espacios con el condicional simple. Comer más helados y menos habas. Tener más problemas reales y menos imaginarios. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Entonces, chicos, podem fazer. Até daqui a pouco. E aí, fizeram? Vamos lá, vamos à resposta. Vamos a ver. 1. Vamos. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. É isso, chicos. Alguma dúvida? A nossa aula acabou. Vamos ver o que nós aprendemos? Identificar las características del poema, uso del condicional simple, verbos irregulares,
y formación de los condicionales irregulares, hacer, tener y venir. Dale, hasta la próxima, chicos.